Boa tarde, meninos. Que bom estar aqui com vocês, né? Semana passada nós não nos encontramos por causa do feriado da Semana Santa, mas que bom que chegou o dia da nossa aula, enfim, não é? Olha só, no início do ano, ainda lá na sala de aula, quando estávamos juntos, nós conversamos muito sobre os pontos principais e os pontos elementares de toda a obra visual. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre isso, né? Nós vamos falar da importância da linha no desenho, da importância da linha para criar textura. E isso não está desconectado das atividades que nós fizemos anteriormente sobre cor, não. Porque linha, cor, textura, ponto é algo essencial e elementar, né? Aparece aí para nós como pontos fundamentais de toda a obra visual. Vocês vão reparar que durante esse período que nós estamos e vamos estar trabalhando à distância, nós não vamos seguir numa linha contínua os temas das nossas aulas da maneira como estão no livro, né? Por quê? Porque alguns temas eu preciso estar presencialmente com vocês, nós vamos precisar manusear juntos tinta e alguns materiais, então nós vamos deixar isso para quando a gente voltar para as aulas presenciais. Então eu vou estar trabalhando com vocês à distância, aquelas atividades que são mais fáceis, que são mais simples, que não exige de vocês aí em casa, né, um material apropriado, um material diferenciado, para que todos tenham oportunidade, todos possam fazer com tranquilidade as nossas atividades. Então hoje nós vamos trabalhar aqui com a nossa ficha número 7, olha só. Essa ficha número 7, para quem tem o livro, ela vai trazer o desenho de uma mão coberto por linhas. Como é que nós vamos trabalhar isso? Nós vamos perceber com essa atividade que a linha, ela não serve apenas para desenhar, mas a linha também serve para dar a sensação de profundidade, para dar a sensação de textura, e é isso que nós vamos fazer aqui nessa atividade, tá certo? Eu vou mostrar para vocês, para quem tem o livro, o que eu quero que vocês façam, né? Nós temos aqui, vou colocar de pertinho para vocês conseguirem enxergar, o desenho de uma mão na folha, da ficha de vocês, né? A ficha número 7. Eu vou pedir então que, criando linhas com liberdade, aí vocês podem fazer linhas quebradas, linhas retas, linhas curvas, vocês transformem, né, essa mão que está aí simplesmente desenhada em uma textura diferenciada. De que maneira? Vamos olhar aqui comigo um exemplo? Não sei, espero que vocês estejam conseguindo visualizar. Eu tenho um desenho que foi trabalhado com vários tipos de linhas diferentes. Aqui eu tenho uma flor, não é? Eu tenho nessa flor, ela está preenchida com linhas retas, com linhas curvas, com linhas arredondadas, né? Ovais, circulares, aí com todos os tipos de linhas. Então, essa atividade que vocês vão fazer agora, ela é muito simples. Vocês vão simplesmente preencher toda a mão, do lado interno e do lado externo, com vários tipos de linhas diferentes, tá bom? Quem tem o livro ainda tem a vantagem de olhar lá no livro texto, eles trazem alguns exemplos para vocês. Mas e quem não recebeu o livro?
né? Quem comprou, o livro não chegou, quem ia comprar na quinta-feira, aí veio a pandemia e não conseguiu comprar, não tem problema, você vai utilizar a sua mão. Pegue a sua mão, se você tiver uma folha sem pauta, utilize a folha sem pauta. Se você não tiver, pode utilizar uma folha de caderno com pauta mesmo, não tem problema. Coloque a sua mão, desenhe a sua mão e depois preencha a sua mão com essas linhas diferenciadas, com linhas retas, com linhas curvas, tá certo? Tanto no interior da sua mão como no restante do papel. E depois eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, vocês vão pintar dentro da mão e deixar do lado de fora somente com as linhas, os desenhos das linhas que vocês fizeram em branco. Essa é a nossa primeira atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se não, vocês podem colocar as perguntinhas de vocês aí, né, na nossa sala, que eu vou estar respondendo, tá certo? A segunda atividade, hoje nós vamos fazer bastante coisa. A segunda atividade também faremos utilizando a nossa mão, tá? Essa atividade, ela deve ser feita em uma folha sem pauta, se você tiver aí na sua casa. Se você não tiver, você pode fazer novamente, né, na folha de caderno, não tem problema. Como é que vocês vão fazer essa segunda atividade? Vocês vão colocar a mão de vocês no caderno e contorná-la, tá certo? Depois de contornar a sua mão nessa folha de caderno, eu fiz um outro videozinho onde vocês vão ver o passo a passo e eu vou estar explicando como é que vocês vão fazer essa segunda atividade, tá certo? Eu vou terminar aqui então, vocês vão, depois de fazer a primeira atividade que eu já orientei aqui, vocês vão abrir o segundo vídeo e vão ver o que vocês vão fazer com o desenho aí da sua mão, tá? Na folha que você tem aí na sua casa. Tchau, tchau e até logo!